Boa noite a todas, a todos. Sejam muito bem-vindas ao nosso primeiro encontro da Jornada do Alto Amor. Nós vamos ter aí 8 encontros, né, ao total, um encontro por mês. E ao longo desse tempo, nós vamos construir uma jornada juntas para tirarmos dúvidas, para trocarmos experiências e também para fazermos exercícios. E eu gostaria, né? Meu nome é Daniela Salomão, eu sou autora da jornada, e eu gostaria aí de ver as carinhas de vocês para a gente se conhecer e começar, né, essa nossa jornada juntas. Mara, Renata, Fátima, Jana e Pedro, eu já são meus alunos, então eu já conheço, mas vocês três ainda não. Ei, Renata, que coisa boa ter você por aqui, viu? Eu gostaria, gente, que cada um de vocês, já que nós vamos iniciar essa jornada juntas, que a gente falasse um pouquinho, né? Assim, o nome, de onde que você vem, como que você encontrou a jornada e assim, o que que você está buscando, né? Nessa jornada? Quais são os seus objetivos e as suas expectativas nessa jornada? Porque a ideia é que a gente realmente esteja juntas, né? Que a gente esteja juntas e crie aqui uma relação de confiança para ver uma troca saudável, positiva, e aqui ser um espaço mesmo de compartilhar e de crescer. Então, a Renata, a primeira corajosa que abriu a telinha, eu vou começar por você, pode ser, Renata? Pode Infelizmente, não sim. consigo escutar. Oi, pode sim. Tudo bem? Boa noite. Boa Tudo noite. bem? Tudo ótimo, prazer ter você, viu? Prazer. Meu nome é Renata, eu sou de Arujá, perto de São Paulo, né? São Paulo. Sou psicóloga e não sei, eu entrei, eu gostei muito do seu perfil, eu comecei a seguir, eu falei assim, eu vou ver, né, como que é. É isso, é um autoconhecimento, né? Eu acredito muito, eu gosto muito de estar em grupos. E é isso. Então, seja muito bem-vinda e eu tenho Obrigada. certeza que a jornada vai agregar muito aí para você e vamos ter uma troca maravilhosa aí ao longo desse período. A Mara está dizendo aqui que ela está num lugar, infelizmente só consigo escutar, estou em um ambiente que não dá para me apresentar e estou com fone. Tudo bem, Mara, sem problemas. A Vânia conseguiu entrar. Fátima. Fátima, cadê você? Quer se apresentar? A Fátima foi a primeira que entrou. A Vânia também está falando que não consegue falar agora, que tem barulho, mas estou indo embora para participar. Nara, você então, o que que você acha de se apresentar para nós? Abrir sua janelinha. A Nara também já é minha aluna. Boa noite a todos, né? Eu já acompanho a Daniela há bastante tempo, né, Daniela? E sou muito feliz e tenho gostado muito, aprendido muito, mas ainda tem muita coisa para eu caminhar. E com expectativa para hoje, bem animada. É isso Que aí. bom. Daniela, eu não vou poder ficar com a janelinha aberta muito tempo, não, tá bom? Só para Sem te avisar. problema. É mais para a gente ver o rostinho, né? Se Tá? conhecer. É, Fátima, a Mara já falou que não vai poder. Jana e Pedro, aproveitem aí, se apresentem. Vânia vai daqui a pouco, né? Que ela tá indo. E Fátima, se você puder, estiver aí nos ouvindo, para você chegar e se apresentar. E aí, gente? Todo mundo meio tímido nesse nosso primeiro encontro? Pessoal, quem não quiser, não tem problema, a gente vai aos poucos construindo aí essa relação de confiança. Eu quero começar trazendo para o nosso encontro, eu preparei um material que eu quero compartilhar com vocês,
E a ideia dos nossos encontros é que a gente possa estar juntos não apenas para falar, né, de temas pertinentes à nossa jornada, mas também para trazer dúvidas, situações do dia a dia, onde a gente possa compartilhar, trocar ideia, né, fazer um espaço de perguntas, né, situações que vocês possam estar vivendo, para que a gente possa compartilhar e muitas vezes enxergar as coisas por uma outra perspectiva. Então, começando aqui a nossa jornada, né, do dia de hoje, o que eu preparei para vocês. Hoje eu mandei para vocês por e-mail, né, dizendo que nosso tema seria a coragem de ser imperfeita, né? Inclusive, esse título, ele vem do livro da Brené Brown, não sei se vocês conhecem, é um livro maravilhoso, A Coragem de Ser Imperfeita. Vocês estão conseguindo ver a minha tela, gente? Por favor, alguém fala aí para mim. Então, gente, aqui não dá para eu Sim, ver o eu Estão vendo, estou, né? Maria. É porque não dá para eu ver o chat Sim, daqui. tá Ótimo, aberto. tá ótimo, obrigada. Então, nós vamos começar trabalhando. E por que desse tema? Por que começar falando da coragem de ser imperfeita? Porque nessa jornada de autoconhecimento, de desenvolvimento do amor próprio, a primeira coisa que a gente precisa de entender é que não existe perfeição. A gente não pode perseguir algo que nós não vamos obter, porque é uma frustração. Nós estamos aqui numa jornada em busca de melhorarmos, de crescermos, de sermos felizes conosco mesmos, né? Ter uma relação de amor conosco, e isso não passa pela perfeição, né? Muito antes, pelo contrário, isso passa para se abraçar por inteiro do jeito que nós somos, com tudo de bom, de lindo e com tudo que ainda está por ser construído, porque esta somos nós, né? Então, é um título bem apropriado. E aí eu quero começar trazendo a ideia de que viver plenamente é abraçar a vida a partir de um sentido de amor próprio. E isso a gente precisa de entender. A gente só vive uma vida plena quando a gente olha para a gente e se acolhe, quando a gente se ama, né? Quando a gente tem um diálogo interior assertivo, quando a gente, mesmo diante dos desafios, mesmo quando a gente erra ou quando algo não vai bem, a gente tem aquele cuidado conosco e fala assim: calma, vai dar tudo certo. Não, calma, vai passar. Ou reveja, você vai poder. Isso não é para sempre. Ou se você não conseguiu porque você talvez tinha que ter ficado mais atenta. Ou seja, é quando você tem esse olhar de carinho, de respeito, né, de cuidado com você. E isso é um sentido, um sentimento de amor próprio. E esse é o nosso objetivo, é que nós, cada dia mais, possamos olhar para nós e nos acolher, né, nas nossas potências e também nas nossas mazelas. E esse acolhimento, essa empatia para conosco, ser capaz de nos promover a esse mais, né? Então, primeiro eu gostaria de começar trazendo a ideia de autoestima, né? A autoestima é o gostar de si mesma, né? É se estimar, é olhar para você e conseguir perceber que você tem tantas qualidades, tantas características positivas, tanta coisa que te torna única e especial, né? E ter a autoestima é quando a gente consegue olhar para nós e conseguir perceber e identificar esses pontos característicos. E é tão interessante que nós vamos ver aqui ao longo desse nosso bate-papo que muitas vezes a gente não consegue
olhar para nós e encontrar valor em nós, porque a nossa visão é sempre relacionada ao externo, ao que está externo a nós, né? Aquilo que eu alcancei ou não alcancei, aos relacionamentos que eu tenho ou que eu não tenho. E quando você olha para o fora, né, o que que você amealhou ao longo da vida, né, as suas conquistas materiais, o seu corpo físico, dentre outros, e você não se percebe muitas vezes naquilo que você considera sucesso, naquilo que você considera uma referência do que é bom, do que você almejaria na idade que você está, e você não alcançou, você entende que você não tem nada para do que se orgulhar, né? Ou do que estimar em você. E é essa desconstrução que nós queremos fazer aqui. Não que as coisas externas não sejam importantes, claro que são, o conforto, né, o ser produtiva, o ter um trabalho legal, o fazer dinheiro, tudo isso é importante porque faz parte da nossa vida. Mas a gente precisa de ter um olhar que vá além dessa perspectiva do que está fora, né? E é isso que nós vamos estar trazendo ao longo dessa nossa jornada. Então, a autoestima é a capacidade da gente reconhecer, sem medo e sem vergonha, as forças e virtudes que possuímos e de integrá-las ao desenvolvimento da nossa vida e usá-las em relação a nós mesmas e aos outros. Ou seja, é você olhar para você e falar assim: nossa, você é fera nisso, você é vibrar com as suas conquistas, é vibrar com o que você conseguiu alcançar, é você se apropriar das virtudes e das forças que você possui, né? Conseguir enxergá-las, validá-las e não falar, menosprezá-las, vamos dizer assim, né? É você considerar-se digna do melhor, é fortalecer o respeito próprio e ser feliz pelo simples fato de estar viva. Isso é a estima, independente do quando você conseguir ou quando você tiver. Não, é você se sentir bem consigo mesma agora, nesse momento, porque é entender que a caminhada ela se faz, ela acontece, a vida acontece na jornada e não no destino, né? Você, independente do que você deseja, né, ou de onde você esteja, é você olhar para você e se apropriar, né, de tudo, de tudo que você tem que te constitui no aqui e no agora, né? E isso te trazer uma felicidade, um sentimento de que muitas coisas eu já consigo, mas mesmo olhando para aquelas que eu ainda não consegui, é dizer, eu estou a caminho, né? Eu consigo olhar para aquilo e ter uma direção, eu já estou cuidando para que isso aconteça, né, sem ansiedade no seu tempo. Então, essa é a ideia de autoestima. E a autoestima, ela não tem a ver com fatores externos, propriamente dito. Nós vamos perceber que a autoimagem, que é um fator externo, né, ela faz parte da autoestima, né? Mas ela não tem a ver com a vaidade, né? É a maneira pela qual uma pessoa se sente em relação a si mesma, né? É um juízo geral que a pessoa faz de si mesma, o quanto que ela gosta dela. É um sentimento calmo de autorrespeito e de valor próprio. E, e aí a gente pode pensar, mas por que que a autoestima é tão importante, né? Porque, gente, a autoestima, ela determina tudo na nossa vida. Ela determina todos os nossos resultados de vida, né? Vou até descompartilhar aqui para a gente conversar mais pertinho. A autoestima, bem-vinda, Fátima. A Oi, autoestima, tudo bem? A tudo autoestima, é. Eu estava te escutando, mas eu não estava achando onde estava o link. tá Foi por joia. isso. Não, tá bem-vinda, viu, Fátima? É, Obrigada. Então, por que que a autoestima, gente, ela é tão fundamental para a nossa vida?
porque é ela quem vai determinar as suas conexões, né, de vida, as pessoas com as quais você vai se conectar, né? A pessoa com baixa autoestima, uma pessoa que se sente inadequada, que se sente inferiorizada, que tem baixa autoestima, são características, né? Ela vai ter dificuldade de se relacionar com certas pessoas, porque ela vai achar que aquelas pessoas não vão querer relacionar com ela, ou que ela não vai saber se relacionar. Então, a autoestima, ela determina os sonhos que você vai ter. Uma pessoa com autoestima elevada, ela olha para o futuro e diz: eu quero, eu posso, eu consigo. Ela olha para frente, ela tem metas e objetivos ousados, porque ela acredita em si mesma, confia em si mesma, né? Ao passo que pessoas com baixa autoestima, muitas vezes, põem umas metas pobres. Por quê? Porque não acreditam, não confiam, né? Não acreditam que vão conseguir chegar, se sentem inadequadas, têm medo de ousar, né? Então, eu falo que a autoestima ela é o combustível da prosperidade em todos os aspectos, né? A prosperidade entendida não apenas a prosperidade financeira, mas a prosperidade na vida, né? Prosperar nos relacionamentos, na sua profissão, na sua saúde, né? Na sua relação com filhos, com seu companheiro, no seu emocional, né? Por quê? Porque a maneira como você olha para você, o quanto você estima a sua pessoa, o quanto você valora a sua pessoa, isso vai determinar os ambientes nos quais os quais você vai frequentar, vai determinar as pessoas com as quais você vai se conectar, vai determinar a quantidade de dinheiro que você vai ganhar. Por quê? Porque a pessoa com autoestima elevada, ela acredita que ela pode chegar lá, que ela merece ganhar muito, né? Que ela merece conforto, que ela merece alcançar. Ao passo que a pessoa que se sente inferiorizada, ela mesmo coloca limites para ela e ela diz: não, aqui se eu chegar até aqui, meu Deus, já posso dar uma festa, tá bom demais, né? Então, a elevar a autoestima, gente, trabalhar a autoestima através do autoconhecimento, é uma forma da gente ampliar a nossa vida num sentido de capacidades, né, de se apropriar das nossas capacidades, de se apropriar dos relacionamentos que estão disponíveis para nós, né, de se apropriar de toda essa abundância que existe e que muitas pessoas já vivem e que você talvez não viva porque você desconheça, que é através dessa autoestima, dessa reconexão com a sua essência, né, que você vai avançar. Porque muitas vezes a gente foca só no fora, no que não está bom, ou naquilo que você quer alcançar. Acontece que tudo que você quer fora é uma projeção do que você constrói dentro, né? O Jim Rohn, que é um dos empresários norte-americanos muito ricos, ele diz o seguinte, que o nosso nível de desenvolvimento profissional dificilmente vai superar o nosso nível de desenvolvimento pessoal, porque o sucesso é algo que você atrai pela pessoa que você se torna. Ou seja, você precisa se tornar a pessoa que você precisa ser para alcançar o sucesso, a abundância que você deseja ter. Porque se a gente for pensar, olha como que é lógico isso. Se você pensar, a pessoa que já alcançou, eu quero que você pense aí agora, só para a gente fazer um exercício. Pensem em algo que você deseja alcançar, tá? Então, que pode ser um relacionamento amoroso, que pode ser você elevar aí o seu patamar financeiro, você ser promovida, né? Você ter aí uma rede de amigos. Pense aí no que você gostaria para a sua vida.
Agora, pense na pessoa que já tem isso que você gostaria. E aí agora eu quero que você pense, como que esta pessoa que já tem o que você deseja hoje, como que ela pensa? Como que ela se sente? Como que ela age, né? O que que ela fala? O que que ela lê? Com quais pessoas ela convive? E aí eu quero que você entenda que essa pessoa, ela já chegou nesse patamar. Por quê? Porque ela pensa de uma maneira diferente, ela se sente de uma maneira diferente, ela se comporta de uma maneira diferente, ela fala coisas que você não fala, ela se conecta com pessoas que você ainda não se conecta, ela lê coisas que você ainda não lê, ela tem relacionamento com pessoas que você ainda não tem. Então, o que que eu estou querendo dizer com isso? Que tudo que a gente deseja já está disponível para nós, mas nós precisamos nos tornar a pessoa que a gente precisa ser, que é essa pessoa que eu estou falando que já chegou lá, né? Para a gente alcançar o que a gente deseja ter. Então, a gente precisa. Vamos pegar um exemplo aqui que fica muito mais claro, um exemplo de uma promoção. Quantas pessoas, para ficar mais didático, tá, gente? Quantas pessoas falam assim: ah, não, quando eu for promovida, aí eu vou fazer aquelas mudanças, eu vou criar vários projetos, eu vou montar grupos para trabalhar nisso, eu vou promover tais mudanças, eu vou chegar mais cedo, porque aí eu vou conseguir fazer um tanto de coisa, eu vou fazer planejamento. Não, quando eu for promovida, eu vou vestir de uma maneira completamente diferente, vou andar mais elegante e tal. E aí, o que que acontece? A pessoa não vai ser promovida. Por quê? Porque ela quer fazer depois que ela chegar lá. Só que para chegar lá, ela precisa de fazer tudo isso que ela está dizendo antes. E assim também acontece conosco. Para a gente chegar nos lugares ou nas situações ou com as pessoas com as quais nós queremos estar e até conosco mesmos, né? A gente precisa fazer a mudança antes, porque não é o chegar lá que vai promover a minha mudança, mas é a minha mudança que vai promover o meu chegar lá. Gente, tá fazendo sentido? Tá claro para vocês o que eu tô falando? Mesmo quem não puder falar, eu gostaria que vocês escrevessem sim. Quem puder falar, pode falar assim, tá? Tá dando para entender, estou acompanhando. Me dá um feedback aí. Tá Eu dando estou para. acompanhando. Ótimo, Fátima. Todo mundo tá claro, gente? Tá dando para entender, né? Sim, sim. Ótimo, ótimo. Está perfeito, excelente. Muito bom. Então vamos seguir aqui para a gente dar continuidade ao que a gente está conversando. Então, voltando aqui a compartilhar, vocês estão vendo minha telinha, né? Uhum. Ótimo. Então, assim, a autoestima, ela é importante exatamente por tudo isso que eu disse, né? Ela vai determinar as oportunidades que você vai abraçar. Mas, gente, por que as pessoas têm tanta dificuldade de gostar de si mesmas, né? A gente já sabe que é tão importante, que faz tão bem. Por que que é difícil? Por que que a gente tem resistência ou a gente não se prioriza? Ou porque as pessoas não se colocam realmente em primeiro lugar, né? Cuidando delas, daquilo que é importante para elas. E para responder essa pergunta, eu trouxe um pouquinho da minha história para vocês, tá? É muito rapidinho, só para para eu compartilhar. Minha mãe conta, né? Aqui sou eu com 2 anos de idade, 2 e 3 anos. Minha mãe conta que eu com 2 anos de idade eu era líder de crianças de 4, 5 anos
que eu era muito para frente, que eu brincava muito e que eu tinha uma voz de comando muito forte, todo mundo gostava de brincar comigo. Enfim, esse aqui é meu primo que está aqui do meu lado. E aí, à medida que eu, né, fui crescendo, né, com 5 anos, eu era muito arteira, brincava muito com os meninos, subia muro, cantava. Quando eu tive 9 anos, teve uma festa lá em casa e todos os primos foram lá para casa, né? Minha mãe tem 9 irmãos, e aí aquela primaiada, a nossa família é grande, e nós fomos brincar. Eu peguei uma lata velha que tinha no quintal lá de casa, uma planta que tinha morrido, pus no meio, e a gente foi brincar de índio, né? Rodando em volta da lata. E aí, no meio da brincadeira, eu tive uma brilhante ideia, né? Afinal, não tinha graça se não tivesse fogo. E o que que eu fiz? Eu fui lá, peguei A gente tinha posto um foguinho na lata, mas estava sem graça, porque era muito pequeno, muito baixo. Eu fui lá, busquei o álcool. E aí, chegando lá, eu joguei esse álcool. E aí, foi uma labareda gigante que subiu e respingou na perna de vários primos, né? E ali, né, naquela brincadeira, todo mundo começou a gritar, gritar, e aí todos os adultos que estavam dentro da casa foram para o quintal e aí socorrer a criançada. E ali começou um grande dilema para minha vida. Porque naquele momento, todo mundo, o que que aconteceu? Aí todo mundo, a Dani, a Dani, a Dani. E ali, na verdade, nenhum adulto me culpou, nada, mas eu me senti totalmente envergonhada, com medo, rejeitada, inadequada, má, errada. E ali eu comecei a me julgar, a me comparar, né? Ali depois, com meus 11 anos, né, eu comecei a me comparar com a minha irmã, comecei a me julgar, né, intensificou esse processo. Comecei a me sentir diferente da família, como se eu não fosse pertencente. Comecei a acreditar que não era amada pela minha mãe, senti uma rejeição, né, muito grande, e tudo começou a ficar muito difícil. E assim foi por muitos anos, né? E uma coisa que me marcou muito, gente, é que eu sempre quis ser representante de turma. Era um desejo e eu tinha esse espírito de liderança, né? Era muito ativa, protagonista. E as pessoas, meu nome sempre ia para o quadro, mas eu nunca era a mais eleita. Isso também me envergonhava, né? Porque eu sempre estava lá e nunca chegava ao final. E por que isso? Porque, embora as pessoas reconhecessem uma liderança em mim, eu era muito agressiva na minha comunicação. Eu queria impor as minhas ideias, eu não sabia ouvir, e então eu não era confiável, porque elas não achavam que eu saberia ouvi-las, vamos dizer assim, né? E aqui começou um profundo conflito dentro de mim. Era uma raiva misturada com baixa autoestima, misturada com uma necessidade de agradar. E isso permeou a minha vida inteira. E eu, por conta, né, dessa baixa autoestima, uma necessidade de proteção, eu fui engordando, comendo, comendo. E com 19 anos, né, eu brigava muito com a minha irmã, porque a minha irmã era super bonita, magra, né? Ela era assim, alvo, né, dos meninos da escola. E enfim, eu brigava porque eu morria de inveja dela, morria de ciúme dela, né? E eu era agressiva, porque eu tinha raiva dela ser assim e de eu ser do jeito que eu era até então, né? Parece que você está me descrevendo, a Mara está dizendo. Pois é, Mara, não é fácil, né? Depois, com 22 anos, eu engordei mais ainda, né? E aí eu entrei num processo de vitimização. Ou seja, minha mãe não me amava, olha só a minha irmã, por que que a minha irmã é bonita e eu sou feia? Por que minha irmã é magra e eu sou gorda? Né? Por que que a minha irmã é cheia de namorado e ninguém olha para mim? Enfim, uma dor terrível, terrível, e fora o peso, né, do sentimento de rejeição que eu carregava dentro do meu coração. E que eu acredito muito ter vindo desde a concepção, porque meu pai queria, primeiro,
que eu fui concebida muito próxima da minha irmã, a diferença é de 1 ano e meio, não estava na hora da minha mãe engravidar, e depois a gente fez um trabalho de regressão juntas e veio isso muito forte, sabe? A minha mãe me contou mesmo, e minha mãe ficou com medo de falar para o meu pai que ela estava grávida, e depois meu pai queria um menino, e quando eu nasci, quando eu era menina, minha mãe ficou com medo da reação do meu pai, ou seja, e eu senti tudo isso no ventre, né? Porque a gente está conectado por um campo mental, né? Pelo sangue, pelo DNA, e ainda por um campo frequencial, né? Que nós vamos falar disso aí ao longo da nossa jornada. E por conta de tudo isso, né? Uma dificuldade de olhar para mim mesma, para os meus sentimentos, eu culpava todo mundo, principalmente a minha mãe, pela minha infelicidade, né? Eu acabei sendo mãe solteira de gêmeos aos 27 anos, né? O pai dos meus filhos, né, não quis ficar comigo porque eu era muito agressiva na época, a minha comunicação era mandona, eu não sabia ouvir, né? Eu vivia em conflito, ou eu era rígida demais de um lado, ou eu era permissiva demais, então não tinha um equilíbrio, eu sempre estava no 8 e no 80, né? E nessa fase, depois que eu virei adulta, né, a minha fala interior era: eu vou mostrar para minha mãe o meu valor. Né? Então, eu trabalhava muito, eu me tornei uma workaholic antes mesmo dos meus filhos chegarem, né? E eu trabalhava muito, e aí eu comecei um processo de conquista material para provar que eu tinha valor. Olha o que que eu faço, olha o que que eu compro, olha o que que eu consigo, né? E esse foi um processo por alguns anos da minha vida. Eu tinha que fazer, 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 adquirir, 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 para que eu pudesse ter valor. E eu não podia parar, já que o meu valor estava naquilo que eu fazia e naquilo que eu tinha, né? Se eu parasse, eu perderia o meu valor. Então, eu era uma máquina de trabalhar, porque eu era o que me sustentava, o que eu achava que me sustentava no meu valor, no meu desejo de ser vista, de ser amada, de ser validada, né? E assim, olhando para mim, eu era um símbolo de fortaleza, era como se nada me atingisse. Eu dava conta de tudo, batia no peito e vamos embora que eu dou conta, né? Mas por dentro, uma fragilidade, uma dor muito grande, né? E uma sensibilidade gigante. E os gêmeos vieram, né? E como tudo na vida vem como um grande professor e uma grande oportunidade de crescer, de rever, de ressignificar, né? Meus filhos amados foi essa grande oportunidade na minha vida, sabe? E ainda é, né? Aí, depois deles, eu fui mãe solteira, né? Eu me casei aos 33 anos, né? Esse aqui até pus o meu irmão, para não expor o meu ex-marido. E casei com um homem muito bacana, fiquei casada por 7 anos, a família dele me abraçou, abraçou meus filhos. Só, gente, que eu não mudei completamente só porque eu tive filho, porque eu casei. Eu tinha os meus conflitos interiores que eu fui me trabalhando, mas a gente não vira do avesso, né, de uma hora para outra. Então, eu tive muitas dificuldades no meu casamento também, porque eu tinha um buraco interior tão grande que eu continuava cobrando do mundo, que o mundo me desse aquilo que eu achava que a minha mãe não tinha me dado. Então, eu cobrava desse marido que me desse, eu cobrava dos filhos que me desse, eu cobrava do meu trabalho, do meu patrão, eu cobrava de todo mundo que eles me dessem aquilo que pudesse preencher o meu buraco, né? O meu vazio interior. E, na verdade, nada fora de nós pode preencher esse vazio, né? Então, e eu me apegava a esse sucesso profissional muito grande. Então, de tanto a gente esse descompasso, né, entre o que eu desejava e o que o meu ex-marido poderia me dar, né? A gente acabou ficando junto por 7 anos e nos separamos. E depois da separação,
eu comecei, né, uma grande dor, mais uma frustração. Eu comecei a uma busca mais profunda, né, para ser uma mãe melhor, em primeiro lugar. Eu queria muito ser um modelo para os meus filhos. Aí começou também essa mudança. Eu emagreci porque eu queria ser modelo para eles, né? Eu coloquei uma meta para mim de tomar amor pela ginástica. Então, no primeiro ano de vida deles, eu fiz uma promessa de ir para academia pelo menos 3 vezes por semana e durante um ano. E nesse período, quando não dava para eu ir as 3 vezes durante a semana, eu ia no domingo, mas eu não deixei de ir, gente. E por incrível que pareça, depois desse ano, eu nunca mais parei de malhar. Meus filhos fazem 24 anos no dia 27 de setembro e tem 24 anos que eu faço musculação, coisa que eu não gostava. Então, como eu disse, tudo é um grande professor na nossa vida. E ao longo dessa jornada, né, com 45 anos, eu resolvi dar um basta. Chega de viver sofrendo, de viver à margem, de achar que eu era inadequada. Chega, cansei, estava pesado demais. E aí eu comecei a me humildar, porque eu achava que eu sabia, que eu era a vítima, que as pessoas que faziam comigo, e que eu não tinha, o problema não era eu, né? Mas era a forma como as pessoas me tratavam, como as pessoas olhavam para mim, o quanto elas me desconsideravam, ou seja, tudo estava, a responsabilidade era toda das outras pessoas. E aí, quando eu cansei, eu falei, gente, eu preciso de olhar, tem alguma coisa errada. E aí eu me humildei e fui buscar ajuda, porque a gente só consegue vencer e fazer um movimento de busca a hora que a gente fala, a gente pensa, eu acho que eu não sei tudo. Eu acho que deve ter algo que eu ainda não sei. Porque tem gente que vive uma vida feliz. Será que elas têm algo especial? Será que elas sabem algo que eu não sei? Né? E é só nesse processo de você reconhecer, poxa, eu acho que eu não sei, eu preciso aprender, alguém precisa me ajudar. É que você vai nessa busca desse caminho da sua mudança, de entender o que você não está fazendo certo, né? E foi nesse momento que talvez tenha sido o momento mais rico da minha vida, sabe? É o momento dessa decisão. Foi quando eu decidi investir no meu desenvolvimento pessoal, né? Então, eu pus aqui uma fotinho, eu aqui, né? Eu estava loura aqui nessa época, mais loura, aqui em Belo Horizonte, eu sou de BH, aqui no Método CIS em São Paulo, que foi um curso maravilhoso que eu fiz do Paulo Vieira, tenho muita gratidão a ele por esse curso, e isso mudou minha vida. Então, eu comecei a minha jornada profunda de transformação em 2017, né? E venho nessa jornada desde então, sempre muito imersa. Os primeiros 2 anos foi de grande imersão em muitos cursos, processo de coaching, terapia, tudo que vocês imaginaram, muita leitura, e até que eu venho, né? Hoje eu tenho uma vida que eu digo que a minha vida é maravilhosa e não porque eu não tenho coisas para arrumar, porque eu não tenho dificuldades, porque eu não tenho desafios que eu enfrento todos os dias, mas porque hoje o meu diálogo comigo é de muito amor, sabe? De verdade. Hoje eu converso comigo com muito respeito, sabe? Com muito carinho. Eu não me xingo, eu não me detono, eu não me, eu não me coloco em situações eh, vexamosas, sabe? Eu não me saboto, pelo menos de um modo geral, eu não, eu consegui, pode ser que eu me sabote em níveis mais sutis que eu ainda não percebo, mas assim, hoje eu vejo quanto minha vida é mais leve, quanto eu sou feliz
eu consigo, eu sou grata, eu sou, assim, não quero me vangloriar, não, mas é porque de tudo que eu vivi e da vida que eu tenho hoje, a minha vida é linda, sabe? E numa simplicidade, assim, de falar, né? Eu trabalho muito, faço as coisas, tenho os meus desafios, mas eu consigo ver a beleza nas coisas, nos meus relacionamentos. Então eu tirei um saco de pedra que eu carregava nas minhas costas e deixei ele no chão. Então você imagina uma pessoa que andou 45 anos carregando um saco de pedra gigante. Então hoje eu digo que eu posso voar porque eu me sinto leve. Então minha vida pessoal, né, eu tive vários relacionamentos que não funcionaram, atraía pessoas que não eram, sabe, do mesmo padrão social que eu, outras vezes que eram pessoas interesseiras, de tudo que você puder pensar, eu atraía. Por quê? Porque eu vibrava dor. Então, eu me conectava com pessoas do mesmo padrão, né? E aí, hoje eu tenho um relacionamento saudável com uma pessoa maravilhosa. Aqui está eu com a minha irmã, né? A gente hoje é amiga, a gente nunca tinha sido amiga. Aqui é eu com a minha família, eu com a minha mãe, né? Eu é, entendi que a minha relação, a modo como eu via a minha mãe, era algo que era meu, não tinha nada a ver com ela. Acho que talvez ela tenha investido muito mais na minha vida, tempo, dinheiro e tudo mais, porque ela me levava para terapia, me levava para spa, para emagrecer. Ela gastou dinheiro demais tentando me ajudar a ser mais feliz comigo, mas eu não estava pronta. Enfim, aqui são meus filhos, né? O Lucas e a Ana Clara, que a gente também, e aqui eu, né? Na minha vida pessoal e a minha vida profissional, né? Hoje eu estou com 52 anos, né? Aqui eu já tenho 2 anos, fazendo o que eu amo fazer, porque quando a gente, sabe assim, depois que a gente vê uma luz, você não consegue desver aquilo que você viu, né? E o que eu sinto hoje é que, assim, quando eu comparo a dor do sofrimento que eu tive eu posso dizer, pela maior parte da minha vida, com a vida que eu tenho hoje, é tão discrepante que eu falo assim, gente, eu não posso guardar isso só para mim, porque tem muitas pessoas que ainda vivem aquilo que eu vivia, e é muito pesado, e não precisa ser assim. E tudo isso motivou a construção da jornada do Alto Amor, motivou eu fazer esse trabalho que eu desenvolvo e que eu tenho muito orgulho porque transforma vidas, né? Já mais de, né, 4.000 alunas já passaram aí pelas minhas mãos e vêm se transformando através da minha história, através do que eu posso contribuir com a vida delas. Então, eu não quero parar, né? Então, eu acho importante a gente contar, só descompartilhar aqui um pouquinho, acabei me alongando, né, gente, um pouco na minha história, vocês me desculpem, mas para entender que o que que acontece quando a gente consegue vencer uma etapa, a gente realmente precisa compartilhar isso, né? Então, assim, a Mara falou, né? Parece que você está me descrevendo, mas é isso. Muitas pessoas têm histórias muito parecidas, cada um com algum detalhe específico, né? Mas muitas vezes as histórias de dor, né? Todos nós compartilhamos alguma história de dor que nós podemos e devemos, né, ressignificar. E é esse o nosso objetivo aqui, tá? Então, voltando aqui, para agora a gente realmente entrar, né, nesse conteúdo, eu queria, né, trazer. E por que que eu estou contando tudo isso para vocês, né? Primeiro, porque eu entendo que quando a gente se conecta, quando a gente olha para o outro e fala assim, poxa, se ela pôde, eu também posso. E eu vou te dizer, pode sim, né?
Nós podemos mudar a nossa vida, mudar o que não está legal, mas também porque a baixa autoestima, ela gera muito prejuízos para a nossa vida. Ela gera fobias, depressão, estresse, alterações psicossomáticas, problemas de relacionamento, baixo rendimento acadêmico, né, abuso de entorpecentes, problemas de imagem corporal, incapacidade de regular as emoções, dentre tantas outras coisas. E mais, né, não sei se você sabe, mas o estudo mais longevo que foi feito na Universidade de Harvard, que está retratado no livro The Good Life, ele fez uma descoberta muito importante para nós. Esse estudo, ele concluiu o seguinte, que o primeiro fator preditivo de felicidade são os nossos relacionamentos, né? Tanto o nosso relacionamento conosco, como o nosso relacionamento com o outro. Porque ele diz o seguinte, que quando a gente vive uma situação de estresse, quando a gente vive sob estresse, né, sob tensão, sobre aquele sentimento de cortisol, sentimento não, né? Quando você vive liberando cortisol, que é quando você está insatisfeita, quando você está chateada, magoada, quando você se sente inadequada, quando você se sente inferiorizada, quando você se sente rejeitada, você vive com um nível de cortisol muito grande no seu organismo. E toda vez que você está com essa química hormonal, né, é como se o seu organismo te preparasse, né, para o seu sistema límbico, que é a parte do cérebro mais antiga, ele te prepara para fugir ou para lutar. É como se você estivesse pronta para se defender, ou pronta para fugir da situação. E o que, que esse estado emocional faz com você? Você aumenta o bombeamento de sangue para que os batimentos cardíacos, para que o seu coração bombeie mais sangue para ir para as extremidades. Para quê? Para te preparar para fugir ou para lutar. E quando você tem um diálogo interior acolhedor, ou quando você tem alguém, né, que possa te ouvir com empatia e sem julgamento, quando você chega em casa com esse estado emocional e alguém te ouve, te acolhe na sua dor, ou alguém com quem você possa compartilhar aquilo que você viveu, e na própria fala você é muitas vezes capaz de ressignificar o que aconteceu, né? Porque a fala, a terapia, né, é a cura pela fala, né, onde você organiza suas ideias, onde você transforma aquele mundo de pensamentos em discurso, e para isso você tem que organizar suas ideias, e ao falar você se ouve, então aquilo também entra por um outro sentido, e a sua percepção é completamente diferente, né? Então, muitas vezes, só de falar, você já dá uma outra percepção, você já tem uma outra percepção sobre aquilo que antes estava desse tamanho na sua cabeça. Então, mais um motivo para a gente entender que a qualidade dos nossos relacionamentos, ela vai determinar a qualidade da nossa saúde e o nosso nível de felicidade, né? E aí agora eu quero perguntar para você, né? Quando você olha para você, o que que você vê? Pergunte para você, né? Qual que é a imagem que você tem de si mesma? Se você fosse se vender como profissional para alguém, o que que você diria? O que que você falaria, né, da sua visão de mundo, ou da sua visão sobre aquilo que você faz? Quais pensamentos estão aí recorrentes na sua mente a seu próprio respeito? Quais sentimentos vivem aí pulsando aí dentro do seu coração? Quais sentimentos são mais presentes na sua vida? A alegria, a gratidão, né? Quais sentimentos? Ou o medo, a dúvida, a insegurança,
a ansiedade, quais são os sentimentos mais presentes? E os pensamentos, né? Vai que vai dar certo, calma, você está aprendendo, vai de novo, se dessa vez você vai conseguir ou não. Nossa, nada para você dar certo, você nunca faz direito, nada que você começa, você termina. Qual é a sua comunicação com você? Então, isso é importante você ter em mente. Gente, e a boa notícia é que a autoestima, ela não é herdada. Ninguém nasce com autoestima. Ela é construída. A autoestima é algo que se constrói, que se aprende. E cada dia a gente pode ir pondo mais um tijolinho nesse castelo, né? Para quê? Para que você possa fortalecer a autoestima. Então, a autoestima, ela é aprendida. Assim como a gente vai fazer um curso e aprende algo, ou vai fazer um curso para ser chefe de cozinha, eu vou fazer um curso para aprender a dirigir, eu vou fazer um curso para aprender a gostar de mim, porque isso é aprendido. De modo que, se você hoje ainda não gosta de você, você vai aprender a gostar. E isso é um processo crescente, né? Que você vai conquistar desde que você invista nesse caminho. Gente, quem aqui sabia que a autoestima ela não é herdada, ela é aprendida? Hein? Vocês sabiam disso? Ou vocês achavam que a gente nasce com autoestima ou a gente não nasce com autoestima? Eu pensava assim. Eu não achava que ela era algo que a gente aprende. Eu achava que tinha algo errado comigo, porque eu não tinha autoestima. Eu não sabia que a gente pode aprender a gostar da gente, né? A validar, a mudar a nossa percepção, né, de enxergar o valor que a gente tem. Não sei se vocês também veem da mesma forma. Gente, está fazendo sentido para vocês? Mara, Renata, Vânia, Pedro, Jana, Fátima, está fazendo? É, Tá, tudo isso que a tá gente está... bastante. Ah, que ótimo. Renata, Mara, comenta aí, Vânia. A Mara falou que sim. Ótimo. Então, já que a autoestima é algo que se aprende, né? Vamos embora nessa jornada para a gente aprender a autoestima. Então, outra coisa que eu queria dizer é que, gente, o seu estado atual, a vida que você vive hoje, ela não é destino, né? Não é porque você hoje ainda não tem uma autoestima elevada, não significa que você vai ter que seguir desta mesma forma, né? Tudo que você não sabe ou que não conquistou, né? Ou que não entendeu, ou que não para o que você não despertou até hoje, você pode aprender a partir de agora, né? Então, você pode ter a vida que você gostaria a partir de agora, começar a construir este caminho, entendeu? Então, vamos lá. Retomando aqui a nossa caminhada. Então, e como que se forma, né, essa autoestima que ela vai sendo aprendida? Então, primeiro, eu quero que você entenda que quando você chegou aqui, né, no planeta, você também você aprendeu um pouco a se ver através do olhar dos seus pais, né? Então, aqui eu estou trazendo que a autoestima ela não tem a ver com a quantidade de amor que você recebeu, mas ela tem a ver com a quantidade de amor que você percebeu. E é por isso, gente, que muitos filhos que são criados, né, pela mesma mãe, o mesmo pai, eles têm
uma sensação diferente em relação, um sentimento diferente em relação aos pais, né? Por exemplo, lá em casa, minha mãe e meu pai, nós somos 4 irmãos, né? 2 tiveram uma percepção de amor positiva e 2 tiveram uma percepção de amor negativa, né? Então, e por quê? Por que que a mãe, né, teve o mesmo comportamento a princípio e foi percebido de maneira diferente? Né? Exatamente por isso, porque não é aquilo que eles dão, mas aquilo que você consegue reconhecer, aquilo que você consegue perceber, né? Muitas vezes as circunstâncias de vida que da sua chegada, a relação dos seus pais no momento da sua concepção, da sua gravidez, tudo isso vai influenciar a sua jornada. Mas é entender que, mesmo que os pais tenham dado tudo que eles poderiam naquele momento, o que importa é aquilo que você foi capaz de aprender a respeito daquele amor. E essa é a percepção de amor que fica registrada em você, né? Então, os pais, eles são o espelho através do qual a criança se vê, né? Primeiro, por causa da dependência, né, que a criança tem dos pais por um período muito grande da vida dela. Né? Os pais são a referência para tudo. É aquele que sabe o que é bom, o que é ruim, o que é certo, o que é errado. Né? Segundo, porque a criança recebe estímulos, é desses pais, desde bebezinho. Né? O pai que está ali estimulando a criança, que está dando estímulos positivos ou não, está dando retornos de sorriso ou de cara fechada, né? As mensagens não verbais, as verbais, os julgamentos subliminares, né? Com aquele olhar, com uma mão mais pesada, né? O de pegar. Então, tudo isso vai dando um retorno para essa criança sobre quem ela é, sobre o que ela faz, né? Sobre o que ela fala. Então, a gente percebe isso quando uma mãe que é cuidador, que é amorosa, que tem tempo, ela vai dar banho no filho, cantando para ele, jogando aguinha, fazendo cosquinha no pezinho, aí vai cuidar, vai ali enxugar, fazendo brincadeira. A mãe que é cuidadora, aquela que tem outros filhos, não tem tempo, tem que trabalhar, o que ela vai fazer? Ela vai correr para dar banho naquele menino, vai arrumar rápido, tacar ele no berço, né? E a gente percebe que a comunicação, né? As duas mães podem amar igual, mas pelas circunstâncias de vida de cada uma, a gente percebe que o que essa criança está aprendendo num toque rápido, muitas vezes até meio brusco, assim, é o que eu não tenho tempo para você. E para aquela mãe que tem o toque leve, a voz mansa, tal, o que ela está percebendo? Qual que é a comunicação de amor? Você é importante, o meu tempo é para você, né? Eu te amo. Então, tudo isso comunica para a criança muito, né, de quem ela é, da percepção, do valor que ela tem. E só para a gente lembrar também, gente, que, voltando aqui, que quando a criança nasce, ela acha que ela e a mãe são uma coisa só, né? E acho que é uma simbiose. Então, esse processo de individuação, ele vai sendo feito ao longo da vida, né? Só de pensarmos que quando a gente nasce, a gente não sabe se a gente é parte da nossa mãe ou um ser diferente, né? A partir do nome que a gente recebe, da linguagem, né? Da mamada, de você sentir fome, que antes você não sentia, é que você vai percebendo que você e sua mãe são 2 seres diferentes. E é a partir dos feedbacks dessa mãe e desse pai que nós vamos nos constituindo enquanto indivíduos e vendo o valor que nós temos ou quem nós somos, né? E com isso, nós vamos, desde criança, criando teorias a respeito de nós mesmos, de uma forma inconsciente, né? Vamos crescendo com essa ideia e as nossas relações com professores, com colegas, o próprio brincar,
né? Entre colegas, onde você, de criança mesmo, onde você às vezes não é aceito numa brincadeira, onde você às vezes toma a bola ou toma a boneca, fala que ninguém vai brincar e as colegas ficam com raiva. Tudo isso vai te constituindo e vai dizendo para você quem você é, né? E isso é tão interessante, nós vamos criando padrões sobre quem nós somos, né? Ideias que nós vamos absorvendo e que vai dizendo para nós mesmas quem nós somos, né? Muitas vezes dizendo que nós somos sociáveis, que nós somos populares, que nós somos competentes, que nós somos, todo mundo gosta da gente, que a gente tem uma voz bonita, que a gente consegue fazer, que eu sou boa de queimada, eu sou boa de socializar. Outras vezes eu fico, ninguém gosta de mim, ninguém quer brincar comigo, né? Onde eu chego, as pessoas não me deixam participar dos grupos. Ou seja, você vai criando ideias, seja para um lado, seja para o outro. E o nosso cérebro, ele trabalha a partir de padrões, né? Então, a partir de um conjunto de aprendizados que você tem, o cérebro vai criando padrões que nós vamos chamar de convicções, de crenças. E por que que ele trabalha em cima de padrões? Para economizar energia, né? Qual que é a ideia do cérebro? Olha, tudo que você já aprendeu, porque se repetiu muito na sua vida, eu vou criar aqui um padrão que aí aconteceu qualquer situação, eu já entrego essa solução que está padronizada. Para que isso? Para você não ter que gastar energia com cada situação. E aí vai te sobrar mais energia para as coisas novas, para os novos aprendizados. Então, a ideia do cérebro é muito boa. Aquilo que se repete na minha vida, eu vou padronizar. É desse jeito. E, com isso, eu fico liberada para aprender, para pôr energia naquilo que eu ainda não sei. Acontece que isso é muito bom se nós só tivéssemos referências positivas, teorias positivas a respeito de nós mesmas. Mas isso não é verdade, porque nós temos tanto teorias, convicções, crenças positivas, como nós também temos crenças negativas. E tanto as positivas quanto as negativas estão padronizadas, de modo que elas emergem a cada situação de maneira automática, sem que a gente perceba. Mas nós vamos falar, aprofundar em crenças um pouco mais à frente, tá bom? O problema surge, gente, quando esses padrões, né, eles começam a influenciar negativamente a nossa vida. E aí, eu gostaria que você pensasse, se você pudesse mudar alguma coisa no seu corpo, o que que seria? E eu quero convidar vocês para assistir esse vídeo aqui. Então, vamos lá. Vocês estão ouvindo? Sim. Obrigada. Eu me amo, depoimento Maria Feitosa Pequim. Você é feliz com a sua aparência, corpo? Não. Sempre algo incomoda a gente. Se você pudesse mudar uma coisa no seu corpo, Então, se eu mudaria quase tudo. Se eu pudesse entrar numa máquina, acho que eu deixaria só o rosto, assim, de verdade. Eu mudaria minha barriga porque eu gostaria de ser um pouco mais magra. bom, eu não sou 100% feliz e se eu pudesse, eu mudaria algumas coisas no meu corpo. Para começar, eu acho, talvez, pela careca. Essa aqui, o culote aqui. Posso explicar por quê? Eu queria mudar bastante meu nariz.
Eu acho que tem uma voltinha aqui que eu não gosto, eu acho ele meio grande. Seria só a bochecha. Eu acho que o que mais me incomoda no momento. Eu sou modelo, terceira idade, e eu me preocupo muito com a estética. Parecesse um gênio, falasse o que você quer hoje, eu não ia pedir dinheiro ou outra coisa, eu ia pedir isso. Para fechar o olho e acordar com o corpo em ordem, do jeito que eu quero. O que sempre me incomodou há muito tempo atrás foi o meu cabelo. O cabelo crespo, né? Nossa, por diversos momentos eu não sabia o que fazer com o meu cabelo. Não, eu não tenho nenhum problema com a minha aparência. Muito pelo contrário, eu sou muito bem resolvido da forma que eu sou. Por incrível que pareça, eu me acho um pouco gordinha. As minhas tias, aniversários, meus amigos ficavam apertando minha bochecha. E eu fui crescendo com aquilo. Cirurgicamente, eu preferia assim, mudar um pouquinho meu nariz. Eu acho que 90% vai falar que tem alguma coisa para mudar. Que seja pequena, né, os nossos olhos, mas acho que tem alguma coisinha que vai mudar. De pequena ou grande proporção, mas acho que ninguém tá feliz assim. Se mudar uma coisa no seu corpo, o que você mudaria? Acho que tem asas. Sempre quis voar. Eu gostaria de respirar debaixo da água, porque eu gosto bastante de água, mar, piscina. Eu gostaria de soltar raio, voar que nem o Superman. Eu gostaria de ter asas, porque é uma coisa legal que eu poderia ver o mundo inteiro. Nada. Eu gosto do jeito que eu sou. Eu não mudaria nada. Eu sou feliz. Eu me amo. Hoje eu me amo, sim. Mudei, agora eu me aceito. Eu quero deixar agora o cabelo crescer, assim. Eu não tenho nenhum problema com o meu cabelo, com a cor da minha pele. Tô feliz, assim, tô contente. Eu tô totalmente satisfeito. Adoro meu cabelo. Eu me amo, eu me aceito e eu me aprovo. Gente, lindo esse vídeo, não é? Que fichas caem para vocês aí quando vocês assistem esse vídeo? O que que vocês pensaram? Vocês mudariam alguma coisa? Eu queria que vocês comentassem assim, por que que as crianças elas elas têm uma visão tão diferente dos adultos? O que que vocês acham? Fátima, Renata, Mara, Nara, Vânia? Eu não sei. Eu sei que eu sei o que eu gostaria de mudar, mas, tipo assim, criança não vê, eu acho que não vê não tem essas caraminholas na cabeça que a gente tem, entendeu? Exatamente. E por quê? O que que faz com que a gente tenha caraminhola? Esse que é um ponto que eu acho que é importante a gente pensar. Quem quer É, contribuir? Renata, Mara? Espera aí, tem uma mensagem aqui. A Renata está falando, elas são puras, inocentes, são uhum, cheias de crenças, ou talvez de crenças positivas, né? Elas é, estão mais conectadas com a essência do que com o exterior, talvez, né? Até um certo momento da vida delas, né? E o que que faz com que, de uma hora para outra, a gente mude, né? É tão interessante que tem uma passagem da Bíblia que fala que a gente precisa de voltar a ser criança, né? Não tem até uma passagem que tem que nascer de tem. novo, né? Voltar a ser criança para a gente entrar no reino dos céus. E aí, eu não sei se é Nicodemos que pergunta para Jesus e fala assim, mas como assim eu vou voltar para o ventre da minha mãe, né? Ou desse tamanho? Mas a ideia é exatamente essa. Eu preciso voltar para esse ponto em que eu via só o meu ser e não o que está fora de mim.
né? Eu não me comparava com o que está fora, eu não me comparava com as pessoas, com o que elas têm, com o que, como elas são. Eu simplesmente, eu ainda estava conectada, né, comigo, eu ainda não tinha essa percepção, né, dos apelos da sociedade, eu ainda não sofria, ou não me deixava interferir tanto pela pressão social para ser quem eu não sou, para querer parecer quem eu não sou, para agradar, para pertencer, né? Então, é uma reflexão muito interessante a gente fazer, né? Aonde foi que a gente se perdeu, que a gente se desconectou da nossa essência, de quem nós somos verdadeiramente, né? Da consciência que somos. Então, esse é um ponto para a gente, né, voltar e refletir, né? Alguém quer comentar alguma coisa? Mara, Daniela, acho que Nara, você tocou no ponto fundamental, é a pressão social. Eu vi uma entrevista da Arlete Salles, ela falando assim, por mim, eu não faria plástica, mas eu preciso fazer, porque senão eu não trabalho, eu amo meu trabalho. Então, olha para você ver a escravidão que é, e é verdade isso que ela falou, né? Se ela não sim, está assim mais... É claro que ela é idosa e tal, mas está bem, mas ela precisa manter isso, senão ela não trabalha. Como é que ela vive, né? Uma atriz que adora o trabalho dela. É muito cruel isso, Daniela, o contexto todo é cruel, sim. porque te obriga, né? Te obriga a fazer coisas Pois que é, mas senão aí, você fica. É uma luta constante, é um negócio sério, muito sim, sério, né? você tocou num ponto muito importante, e assim, não quer dizer, gente, que a gente não deva, né, procurar melhorar aquilo que pode ser melhorado em nós. Eu não acho que a gente tem que ter, né, uma apologia, não posso fazer nada, não posso fazer um procedimento, nada disso. Mas isso não pode se tornar o centro. Eu não posso depender da minha imagem, ou me identificar, ou achar que eu sou o meu corpo, achar que eu sou a minha profissão, achar que eu sou o papel, a função que eu exerço, né? Porque é lógico que nós estamos aqui, tudo que a gente puder melhorar em termos de corpo físico, em termos de condições de vida, por que não? Né? Se isso não vai me prejudicar, não vai prejudicar outras pessoas, mas desde que isso não seja condição para eu ser feliz, condição para eu viver bem, condição para ter uma vida leve e plena, né? A Renata está falando que quando nos tornamos adultos, acabamos esquecendo de quem somos, esquecendo da nossa essência divina. E é exatamente isso. E aí, Nara, eu vou trazer aqui uma provocação, né? Será que realmente ela não trabalha, né? Será que porque assim nós temos muitas desculpas, e eu não estou dizendo que é o caso, eu não vi a entrevista, não sei, não conheço, né? Mas eu estou dizendo assim que muitas vezes a gente já diz para você, não tem jeito, ou eu me submeto ou eu estou fora. E será que talvez eu não possa trocar de papéis que eu vou representar agora? Ao invés de representar, sei lá, a mocinha, eu vou representar a mãe da mocinha, né? Aceitando os estágios da vida como algo natural, né? E muitas vezes nós mesmas nos impomos essa pressão e dizemos para nós que não tem jeito, que não existe outro caminho, né? Então, estou pegando esse exemplo porque você mencionou, mas todo esse processo de escravidão
ele só existe porque nós nos submetemos a ele. E nós olhamos para a vida e falamos para nós: não existe outro caminho. Mas o que eu quero trazer aqui é que existe outro caminho, né? E muitas pessoas já estão vislumbrando esse caminho de você se desidentificar, né, com coisas, pessoas, lugares, né? Desapegar para ter uma vida realmente mais leve, né, e mais feliz. Então, a gente precisa de refletir sobre isso, sabe? E não simplesmente, porque o que que acontece? A gente vive num processo de apegos. A gente sofre porque a gente vive o apego, né? É exatamente o que a Renata está falando. Desapegar, ressignificar as memórias limitantes. Então, a gente precisa o quê? Criar este mundo interior que possa nos sustentar e nos fortalecer para que a gente dê conta de dizer, olha, essa aí eu vou pular, eu não vou não. Pode seguir que eu não vou entrar nessa não. Entende? Por quê? Porque eu entendi que não é isso que me torna melhor ou pior. Não é isso que vai somar na minha vida ou vai dizer para mim quem eu sou, porque eu já sei quem eu sou, né? E se você observar, quando você vai aprender sobre marketing, né? A própria escola, o que que o marketing faz? Ele sempre, toda vez que alguém vai vender um produto, ele vai dizer que o produto vai agregar valor em você ou na sua vida. Ele vai dizer que você ou vai ficar parecendo uma princesa, vai ficar parecendo uma mulher rica, que você vai ficar, ou seja, que você vai mudar do status que você é hoje, né? Que algo externo a você vai fazer com que você eleve o seu padrão e se torne uma outra pessoa. Porque todo mundo quer se tornar outra pessoa de maneira instantânea. E é por isso que os apelos são tão fortes, porque todo mundo quer resultado rápido, todo mundo quer atalho, né? E quando a gente percebe isso, que não existe atalho, a gente precisa pagar preços. E esse pagar preço de trilhar o caminho é exatamente onde nós vamos nos fortalecer, né? Para nos construir enquanto esse mundo interior que vai nos sustentar, que vai dizer, a gente fala assim, não é essa roupa que vai dizer que eu sou poderosa, né? E é tão interessante que as próprias grifes, elas fazem isso, né? Elas produzem um número limitado de roupas, ou seja, poucas pessoas vão ter essas roupas, e são só pessoas muito especiais, né? Porque a partir do momento, porque aquilo vai dar um status de poder para aquela pessoa. Porque quando essa grife começar a produzir quantidade que todo mundo pode ter, aquilo deixa de ser valor, porque todo mundo tem, então não tem valor. Então, é tudo isso para criar um efeito psicológico, como se você precisasse de uma roupa para ser poderosa, de uma bolsa para mostrar que você tem sucesso. Enfim, gente, eu não estou dizendo que não é maravilhoso ter uma roupa legal, nem que não é maravilhoso ter uma bolsa bacana, nada disso, e todos nós podemos ter, devemos ter, no sentido assim, se isso me faz bem, eu vou ter, mas isso não pode ser o meu adjetivo, algo que me qualifique como assim ou assado, porque o que vai me qualificar é a pessoa que eu sou, são é o meu bojo, são os meus registros, né? É o que tem dentro de mim, é a consciência que eu sou. Então, dentro disso, que eu acho que é muito importante, e a nossa construção aqui, ela vai passar por este viés, né? Não se trata do que eu tenho, do que eu faço, mas sim de quem eu sou.
né? E essa é a nossa principal meta, conectar, né, com quem eu sou. E muitas vezes a gente fala assim, gente, eu preciso me encontrar, né? Eu preciso de buscar o meu eu. O meu eu está aqui dentro, já está aqui. Eu não tenho que buscar ele fora, ele está aqui. Eu só preciso dar espaço para ele se manifestar. Eu preciso tirar esse mundo de pensamento que fica, né, me atrapalhando de conectar comigo, né? Esse mundo de pensamento que o nosso ego cria para nos afastar da nossa essência. E é sobre isso que nós vamos falar muito aqui ao longo desta jornada do alto amor. Gente, nós estamos aqui para 15 para as 10, né? Nós atrasamos um pouco para a gente começar o nosso, né, bate-papo de hoje. E eu gostaria, só para a gente refletir um pouco, nós vamos ter, né, 8 encontros, um encontro por mês. Esse é o nosso primeiro encontro. Eu convidei algumas ex-alunas, né, para estar aqui comigo. Esse encontro, ele faz parte da Jornada do Alto Amor, que é um curso que é gravado, né? Ele tem 45 aulas gravadas. Eu espero que vocês já estejam acessando. Quem não tiver, né? Eu quero até saber aqui quem é que está acessando. Vocês já acessaram, Fátima, Mara, Renata, Nara? Vocês já acessaram o curso? Já assistiram algumas aulas? Queria ouvir vocês. Ainda não, a Renata está falando. Ô, Daniela, eu também, eu não tive como acessar ainda não, mas já Tá. mandou o link, você mandou tudo certinho. Tá. Então, só para vocês saberem, tá? Quem ainda existe toda uma jornada, né? Uma trilha de aprendizado já construída, que está na plataforma. Todas vocês receberam o link no e-mail. Então, o curso gravado ele é uma construção, né, desta jornada. Então, vocês vão ter acesso livre por um ano da data que vocês adquiriram o curso, para assistir quantas vezes você quiser. A Mara disse que já acessou, quantas vezes você quiser, de onde você, né, estiver. E nós vamos, paralelamente a isso, fazendo esses encontros para a gente fortalecer o aprendizado que está sendo dado lá no curso, para a gente tirar dúvidas, para alguma dificuldade que você possa estar tendo no seu dia a dia ou com você mesma, né? Para que você possa começar essa construção interior e fortalecer dentro desse grupo esse aprendizado, para que você possa ir, né, gradativamente consolidando esse aprendizado dentro de você, a ponto dele simplesmente vir, né, passar a ser o seu automático, tá certo, gente? E para a gente, eu gostaria, nesse encontro, né, e para quem ainda não se inscreveu na jornada, eu quero convidar você para poder se inscrever, né? Esse é o primeiro encontro. Nós vamos, você, né, quem ainda não se inscreveu, vai ter acesso, porque esse encontro está sendo gravado, ele vai ser colocado na plataforma, né? Então, todos poderão rever essa aula, caso queiram. Para quem ainda não se inscreveu e vai se inscrever, vai ter acesso a essa aula. Então, a gente não vai perder nada, vamos dizer assim, né? Mas é pensar, né? Não é no que muitas vezes, o que eu estou perdendo? Quais prejuízos eu venho tendo na minha vida por falta de me conectar comigo, né? Em quais lugares eu venho me colocando por não saber quem eu sou, por não acreditar em mim, por não valorar as minhas necessidades, os meus sentimentos, porque tudo isso
passa pela falta de autoestima e de amor próprio, né? E aqui nós vamos construir esse caminho, onde você vai aprender a dizer não, onde você vai aprender a se priorizar, onde você vai aprender a validar os seus pensamentos, né, os seus sentimentos. Esses dias para frente, acredito que esta semana, a gente fez um post dizendo exatamente como eu me sentia antes, né? Eu não validava os meus sentimentos. Às vezes, as pessoas falavam para eu, escolhe aí onde nós vamos. Eu tinha medo de escolher porque eu achava que a minha escolha ela não era boa. Então, eu deixava sempre as pessoas escolherem para mim, decidirem o que a gente ia comer. Eu achava que sempre a decisão do outro era melhor do que a minha própria, né? Por quê? Porque eu não validava aquilo que eu pensava, aquilo que eu sentia, as minhas próprias necessidades. Como você quer? Ah, não, isso é bobagem. Não, não vou incomodar os outros por causa disso, não. Né? E quando você começa a construir esse caminho, você passa a validar. Não importa se é bom, se é ruim, é seu. E se você vai escolher uma comida que vai ser ruim, é você que escolheu. Da próxima, você não vai escolher de novo. Mas você precisa validar, testar. Não, eu vou ver aqui se é bom. Eu vou quebrar a cara, mas eu vou ver. Se eu quebrar a cara, o risco é meu, a responsabilidade é minha, mas fui eu que escolhi. Então, gente, é uma construção de vida, né? Então, eu convido você, né, que está aqui, ou você que vai assistir esse vídeo, para se inscrever, né, para trilhar conosco essa jornada, né, e parar de ter prejuízos nos seus relacionamentos, primeiro no seu relacionamento com você, né, de estar sempre em conflito, de não se validar, de não se dar valor, não se priorizar. E com o outro, né, às vezes de estar sempre cobrando do outro algo que é você quem tem que construir, de estar sempre sendo vítima, sendo que está na hora de você assumir a responsabilidade pela sua vida e fazer sua vida andar. Não é sobre o outro, tudo é sobre você. Então você precisa se apropriar e dizer: chega, agora é comigo. Se minha mãe não fez, se fulano não fez, se não deu até agora, agora é comigo e eu vou fazer a minha vida dar certo. Esse é o ponto, porque depende de você. E a hora que você se abraça por inteiro, que você diz: agora é comigo, verdadeiramente, tudo muda. Tudo muda. Então, o meu convite é esse: venha mudar, fazer a sua vida dar certo. E muitas vezes a gente acha que a gente consegue sozinho. Algumas pessoas até conseguem, mas demorando muito, muito mais e arrastando o sofrimento por muito mais tempo até os insights virem. E quando você tem alguém que já trilhou esse caminho, já sabe por onde passar, ele vai te ajudar a encurtar esse caminho e a fazer a virada de chave muito mais rápido, né? Então, esse é o meu propósito aqui, te mostrar o caminho que eu trilhei e te ajudar a olhar para você e a enxergar aonde que está pegando, o que você não está fazendo para que a vida mude, para que realmente as coisas funcionem. Então, não perca essa oportunidade. E você pode até pensar: não, isso não é para mim, ou isso é difícil, né? A gente não muda nada. Olha, a gente muda. Eu sou prova viva disso. A minha vida era uma e hoje eu sou uma outra pessoa. Vocês viram as minhas fotos, né? Não é uma invenção. Então, assim, é real, sabe? Em todos os aspectos. E eu quero te dizer que eu vou pegar você aqui junto, como a gente está hoje, pela mão e guiar você até a gente chegar lá, até você ter os seus insights, até você amadurecer, até você
começar a ter consciência de você mesma. Então, assim, hoje nós vamos finalizar nosso encontro por aqui. Eu quero ainda fazer uma pergunta para vocês, não vão embora, mas eu quero deixar o meu convite, né? Vou deixar aqui o link, vou deixar o link na nossa. Até que eu não vou deixar aqui no vídeo, não, mas eu vou colocar o link na descrição do vídeo para você que ainda não é inscrita na Jornada do Alto Amor, vir fazer parte dessa jornada. Várias pessoas que estão inscritas não puderam estar aqui hoje, com certeza vão assistir essa aula, né? Então, é um convite que eu deixo aí, e o link eu vou deixar embaixo para vocês acessarem, conhecerem um pouquinho da jornada, os depoimentos, para vocês estarem conosco no nosso próximo encontro. Eu criei um grupo das pessoas que já estão inscritas, e lá, e também por e-mail, vocês vão receber a data e o horário do nosso próximo encontro de outubro. E para a gente fechar, eu gostaria que cada um, gente, falasse, mesmo que de uma forma muito rápida, assim, o que você leva dessa aula de hoje? O que você leva desse nosso encontro? Renata, começa aí com você. O que fez sentido para você hoje? O que te tocou? Traz para nós. Abre aí sua janelinha para a gente te ver. Fala aí para nós, por favor. Oi, eu não estou conseguindo abrir muito, mas rapidinho. O que me, assim, eu acho que eu levo daqui hoje é olhar mais para mim mesmo, internamente, né? Essa essência que eu falei, eu busco essa essência. Então, é a gente se olhar um pouco mais, elevar nossa autoestima, olhar para essa, nos estimar, né? E não nos preocupar tanto com o externo. Eu acho que é assim que eu me levo hoje, assim. Muito bom, muito bom. Mara, Vânia, Nara, Fátima, que vocês... Eu quero que todo mundo compartilhe, mesmo que fossem com uma frase. O que você leva daqui hoje? Nara? A importância da autoestima e deixar de lado essa questão assim de que, fulano fez, Beltrano fez, eu vou fazer. É o que você falou, né? Porque é isso, né? Tipo assim, eu não vejo outra saída a não ser por aí, né? Não tem, porque muda tudo, né, Dani? Tudo. Muda tudo. Eu Muito venho bom. batalhando em cima disso. Eu já melhorei um pouquinho mais. Falou, Sem batalhas, né? Trabalhando por isso aí, em busca tá disso mais aí. suave. Não precisa de ser pesado, né? Muito bom, muito bom. Fátima? É uma busca, né, na gente para a gente mesmo, né? A gente acordar onde está o foco, é aquele ponto que você sabe que vai ter que mexer e que vai mexer com a tua vida, né? É por aí. Eu queria que você mandasse o link, porque eu acho que eu não me inscrevi. E Não, aí hoje você está aqui como convidada. então eu quero me inscrever. Você mandaria o link para mim? Mando sim, tá? Uhum. Mara, obrigada, Fátima, pela sua contribuição aí. Mara, Vânia. Vânia, tá falando. Oi, Vânia. Eu achei, para mim, mais importante essa questão mesmo da gente lembrar quando que a gente era criança, porque quando a gente era criança a gente não tinha preocupação com tanto fazer, né? E às vezes a gente se perde nesse fazer, nessa vida doida, e esquece até mesmo de ouvir a gente mesmo, né? A criança, por exemplo, eu achei legal quando ela queria ter asas para voar. Achei assim, tem um sentido amplo aí nessa situação, né? E é isso, viver a essência da gente, né? Porque a vida da gente aqui é tão curta, é passageira, e a gente deixa de ser a gente mesmo para pensar o que a gente tem que ser para o outro, né? Exato. Olha que linda sua fala. A gente deixa de ser a gente mesmo para a gente ser para o outro, né? O que o outro quer que a gente seja. Muito forte isso.
E acho que o nosso caminho precisa ser exatamente o inverso, né? Muito bom, Justamente. Vânia. Muito bom. Tá bom, beijo, boa noite. Beijo, Tchau. boa noite. Mara, aqui a Mara, aprendizado riquíssimo. E o que que você leva assim para você, Mara? O que que te tocou? Escreve aí no chat assim, o que que é algo que realmente assim te marcou, fez sentido para você, chamou a sua atenção. Não sei se você vai conseguir aí escrever. Ela colocou aprendizado aqui, ó. Precisamos primeiro nos amar, cuidar, para depois ajudar, olhar e amar o outro. Exatamente. E a metáfora do avião, né? Ela traz isso muito claro, né? Que toda vez que você anda de avião, a orientação é: se a cabine despressurizar, máscaras cairão sobre a sua cabeça. Coloque a máscara primeiro em você e depois ajude a sua criança ou outras pessoas. Se você não estiver respirando, né, você não tem capacidade de ajudar ninguém. Se você não estiver bem inteira. E quantas vezes a gente ajuda o outro e se esquece de si, vai ficando em frangalhos, né? E é tão interessante que é muito cultural isso também, da mulher servir, né? Ela foi educada para servir ao outro, para olhar para a necessidade do outro, ao invés de olhar para a sua própria, né? Enquanto não nos olharmos com profundidade e nos aceitarmos, não podemos nos transformar. E é interessante essa fala, Mara, porque a transformação ela é um processo. Você não consegue olhar com profundidade para você de cara. Você vai olhando, é um gerúndio. Hoje você olha um pouco, amanhã você olha e enxerga coisa que você não viu hoje. Depois de amanhã, da mesma forma, né? Eu gosto de dizer que a gente é igual uma cebola. A gente vai tirando as cascas e aprofundando cada vez mais, né? Então é um processo. E a gente precisa startar, né? Dar o início a esse processo para que a gente possa chegar aonde a gente deseja. Gente, tem tanta coisa linda que nós ainda vamos ver. E eu quero contar com vocês, né, para estarmos juntas nessa jornada, não apenas dessa troca aqui, mas também de construirmos uma amizade gostosa, já que o grupo é um grupo, né, que a gente nem sempre vai vir todo mundo, enfim. Mas eu vou mandar para vocês, tá? O próximo. E fiquei muito feliz de conhecer vocês que estão chegando, né? E se vocês quiserem convidar outras pessoas que vocês acham que se beneficiariam deste conteúdo, né, para a própria vida, eu vou deixar lá no grupo também o link do curso para vocês compartilharem, caso queiram, para poder estar conosco no nosso próximo encontro. Tá bom, gente? Ó, um beijo grande, vou deixar essa aula gravada lá na plataforma e qualquer dúvida a gente pode ir se falando dentro do grupo também.